Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil. Canal Velho General, canal Bom Combate, Pátria e Defesa, os irmãos russos, canal Homens do Espaço, Felipe Quintas, Rogerinho Anitablian, Rubem Gonzalez, canal Visão Estratégica, Observatório Estratégico, todo o pessoal que está, os produtores de conteúdo amigos que trabalham aqui para engrandecer o Brasil. Grande abraço, equipe da Hunter Press que está com a gente essa noite maravilhosa aqui. Nós vamos falar do berço da aviação de combate brasileira, o Esquadrão Joker. Grande abraço aí, pessoal. Vamos dar retorno do show. O Marcos está falando que está sem paz. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá, Joãozinho? Tudo bem? Peraí, deixa eu abrir teu microfone. Eu que fechei. Como é que você tá? Tudo bem? Vitor, tá conseguindo receber a gente aí? Eu tô ouvindo você, só que eu acho que eu não tô aparecendo. Tá, fica tranquilo, vai se acertando aí com calma. A gente vai levando o som enquanto tá. Gente, deixa eu apresentar para vocês. É raro eu fazer live de boné, normalmente eu só faço os shorts de boné, mas esse boné aqui eu ganhei da equipe da Hunter Press no lançamento. Deixa eu vou dar um close aqui. Eu ganhei no lançamento desse filme maravilhoso que é o Joker, Escola de Pilotos de Caça. Tá? Então, eu fui assistir semana passada, eu considero que eu fui um privilegiado, fui chamado para a Van Premiere aí. Adorei, o filme é lindo. Eu acho que o pessoal da Hunter Press teve uma sensibilidade muito grande em fazer esse filme. Eu me vi naquele pessoal, sabe? Eu vi os anos de luta nas Forças Armadas, os perrengues que a gente passa aí, tenente chegando entusiasmado no esquadrão, aquela coisa toda. Então, eu acho que o pessoal da Hunter Press, da produtora, teve muita sensibilidade em trabalhar esse filme. Nós vamos mostrar trecho aí para vocês, mas, tá? Então, esse boné eu ganhei deles, não é nada mais justo que eu aparecer hoje com o boné do filme aqui, Joker, a Escola de Pilotos de Caça. Nós vamos passar um trecho para vocês. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas para falar do filme, vocês já estão cansados de mim, eu vou colocar o João Paulo e o Vitor Bilbao aí. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Deixa eu colocar o Vitor aqui. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Peraí, deixa eu abrir o microfone do João. Tudo certo. Bom estar de volta aqui. Farinazzo, fazia tempo que a gente não voltava, não dava. Culpa tua! Culpa minha. Eu vivo convidando. Culpa tua! Vocês não vêm porque aqui é casa de povo. Não vou lá no Arte da Guerra, não. Vocês vêm quando vocês quiserem, gente. Eu falo sempre aqui, tá? Aqui é a casa não, isso é verdade. Isso é verdade. A casa é de vocês. Mas tá tudo bem. A gente tá feliz da vida aí com o lançamento, né, Vitor? Bom, sim, com certeza. O filme é maravilhoso, né, gente? Tudo. Eu acho que vocês não erraram em nada ali. O roteiro está muito bem feito. Eu acho que mostrou tudo. Fotografia maravilhosa. Vocês pegaram takes muito bons. Eu acho, olha, gente, quem não viu ainda está no YouTube. Eu vou colocar o link na descrição. Não vou pôr agora, senão vocês vão lá e me largam sozinho aqui. Mas o filme... Como é que surgiu a ideia, pessoal, de fazer esse filme? Foi na sequência do Tucano 35. Uhum. Acho que em outubro ou novembro de 2018... O Tucano estava fresquinho, a gente levou a ideia lá para a Força Aérea. Mas o Cavaleiros de Aço veio antes do Tucano 35, né? Não, veio depois. Depois. 2018 também a gente levou a ideia, né, Vitor, do Cavaleiros de Aço. Na verdade, eu lembro que surgiu a ideia quando a gente justamente foi para lá, né, João? Para captar os trechos pro Tucano 35. Foi quando despertou, a gente já tinha uma vontade de fazer uma continuidade do que acontece depois da AFA, né, tal, de alguma maneira ter uma certa continuidade, e isso a gente viu uma oportunidade interessante, assim, que é bem fascinante na operação lá do esquadrão, tal, e foi meio que um processo natural, né, João, assim. Porque eu não sei se vocês lembram no Tucano, né, a gente acompanha uma rotina lá do cadete Brígido, que é um cadete do 4º ano, e a gente acompanha essa rotina dele ao longo de 2017. E aí, 2018, final de 2017, ele é selecionado para aviação de caça. E aí ele vai para Natal.
E aí a gente pegou o depoimento, a gente foi para Natal em 2018 para pegar o depoimento dele, né? De como que estava a vida dele, o que ele estava fazendo, até porque, não sei se vocês lembram, mas o Brígido ele sofreu um acidente e ele não participou da própria cerimônia de formatura dele. Ele sofreu um acidente de carro ali na estrada que dá acesso à academia, e aí ele então, dessa forma, ele nem participou da formatura, tanto que isso até mudou um pouco o segmento que a gente tinha do roteiro original do Tucano, por conta disso. Então a gente foi lá para fazer essa entrevista final com o Brígido, e a gente teve um acesso maior, um conhecimento maior sobre o Joker, né? Vendo um pouco da rotina. A gente ficou lá uns 2 dias, a gente viu como é que o Esquadrão se desenvolvia, e isso despertou essa atenção, né, da nossa parte, de, vamos no futuro fazer alguma coisa com esse esquadrão. Eu vou colocar um trechinho. Vitor, quer fazer um comentário? Não, foi Gente, perfeito. Vamos dar o like para impulsionar a live. Vamos dar o like, vamos comentar, tá? Vamos distribuir, que eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. Eu vou colocar o trailer do vídeo para vocês. Está no YouTube, tá? Depois sexta-feira eu pôr as coisas dentro de você. Traz várias lembranças isso aí. Ô, gente, mas eu queria saber o seguinte: qual foi a maior dificuldade que vocês... Porque vocês deslocaram lá para Natal, né? Vocês tiveram várias bases do país. Foi isso, João? Como é que foi a produção? Pro Joker não, né? O Joker tem sede em Natal, no Rio Grande do Norte, na base aérea de Natal, onde também está a ALA 10. Então a ALA 10 é o braço operacional e a base aérea de Natal é o lado administrativo. Cuida
cuida de várias questões administrativas, inclusive estrutura, manutenção, segurança, pagamentos, né, rancho, hotel, etc. E a ala 10, ela cuida do braço, é o braço operacional, é o que cuida dos esquadrões, é o que tem atenção ali na manutenção, na logística, nas horas de voo e etc. Então o Joker está sediado lá e ele não sai de lá, até porque a missão dele é muito árdua, é muito difícil, é muito complicada, é complexa. Você tem dezenas de voos, às vezes, acontecendo no dia, a gente observa, você não vê uma aeronave decolando, você vê 6, 8 aeronaves saindo. Cada dupla vai para um lugar, ou às vezes vai sozinho para algum local, mas cada um vai para uma área fazer uma coisa, então não é uma atividade, longe de ser uma atividade simples, muito, muito longe. Então, por si só, a própria coordenação disso tudo, a logística envolvida, né, pessoal? Muito, muito complicado. Você imagina ali que, às vezes, no ápice da instrução, você tem... Eles lidam com uma série de variáveis, né? O primeiro que o Joker não tem humano para formar os aspirantes. Então, o cadete sai da Academia da Força Aérea no 4º ano, ele é declarado aspirante oficial e passa um ano em Natal. Cada cadete é selecionado para uma aviação. Ou aviação de caça, ou asas rotativas, ou transporte e patrulha e reconhecimento. Então, eles são divididos. A aviação de caça recebe mais de 2 dezenas, ou em torno de 2 dezenas, de aspirantes que vão fazer o curso. Então, você imagina que ele chega lá em meados de janeiro, e no início de dezembro eles já concluíram o curso. Então, eles têm mais ou menos ali uns 11 meses para formar. Só que de voo, para valer, não são 11 meses, chuto aí em torno de 9 meses. Ou seja, é algo muito complicado você tirar aquele piloto, o piloto militar da AFA, ele sai um piloto militar, mas ele não sai um piloto de combate. Então você tira ele de um piloto militar para um piloto de combate, que voa a formatura, faz acrobacia, faz navegação, etc. E aí você vai falar, ok, agora você vai aprender a utilizar o seu avião como uma plataforma de armas. Vai aprender doutrina, táticas, como utilizar a sua aeronave em todo o seu potencial. Isso é o que fazem os 3 esquadrões que estão lá, de asas rotativas, de transporte e de caça, que é o Joker. Então, essa rotina, né, ela já é muito complicada para o Joker ficar se deslocando para outros locais. É claro que os instrutores acabam se envolvendo em manobras, operações que a Força Aérea faz, por vezes como observadores, por vezes atuando na rotina, para justamente que tenha esse intercâmbio com o que está sendo feito nos esquadrões de combate, né? E para que tudo seja ali alinhado, nivelado, e que exista essa interação, né? Que isso é muito benéfico. Então, Vitor, eu acho que a primeira vez que a gente foi lá você foi sozinho, na verdade, né? Para gravar, propriamente dito, assim. Isso. Eu fui, acabei indo. Você foi no último dia, né? A gente passou 3 dias lá, não é isso? O Vitor passou 3 dias e eu não fui porque justamente a Nathalie estava com Covid em casa, minha esposa, e então eu dei uma segurada. Atrapalhou a rotina de todo mundo, né, gente? Exato. Todo mundo. Ainda mais a de vocês, que é bem campo mesmo, vocês têm que viajar muito, tem que se deslocar bastante, né? Eu acho que questão de dificuldade, né, João? Acho que é mais o deslocamento, né? Assim, você tá. Porque a gente teve total abertura com eles, né? Assim, a gente teve a colaboração deles, assim, foi impressionante. Assim, a gente sente que o pessoal está bastante imbuído, viu, Vitor? Que eu senti no filme. Então, e eles ficaram muito envolvidos, né? Eles consideraram um projeto deles também, e isso virou assunto, assim, recorrente na base, né? Assim, lá no esquadrão. Então, isso ajudou muito, porque o envolvimento deles foi crucial para a gente conseguir, né, captar os momentos necessários e assim, foi muito importante essa colaboração deles, foi essencial, na verdade. Eu queria saber o seguinte, gente, daquilo que vocês sentiram, tá, no convívio que vocês têm para... Vitor, você teve em todos os trabalhos, né, do Tucano 35 também, e o Cavaleiros de Aço, né? Sim, sim. Vocês estão devendo uma para a Marinha, hein?
Calma. Já fizeram 2 da FAB e 1 do EB. A turma da Maria. Engraçado que eu estava comentando eu estava assistindo, quando eu assisti a estreia lá no shopping aqui em São Paulo, e do meu lado tinha um oficial fuzileiro também. A gente estava conversando, e eu falei para ele, porque teve um pessoal nosso de Marinha que se formou ali, que se forma ali também no Joker. Eu trabalhei com vários militares que saíram, que fizeram o curso ali no Joker, que depois foram pro Esquadrão VF1, né? Mas é bacana, cara. Assim, a versatilidade que a FAB tem eu conheci ali, eu tive no centro de formação de pilotos de helicóptero lá, né? E eu fiquei espantado de ver a estrutura que a FAB tem. Eles são realmente muito profissionais, uma coisa muito bacana. Muito legal trabalhar com isso aí. E assim, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, eu acho que o Esquadrão passa um pouco isso também, é que além, né, de ser uma rotina complexa, de ter um volume de voos muito grande, você tem os imponderáveis, né? Por exemplo, meteorologia. Então, por mais que você trabalhe contando que a meteorologia vai chover de tanto a tanto, às vezes chove mais, né? E aí você voa menos, e depois você tem que compensar esses dias que você ficou parado. Então a gente sofreu ou sentiu na pele o que eles sentem, né? Por exemplo, às vezes você planeja uma viagem, você está com 2 meses de antecedência, você planeja uma viagem e dá 3 semanas o pessoal liga e fala, assim, choveu muito, atrasou e agora a gente vai ter que reagendar, as coisas adiantaram, as coisas atrasaram. Então uma etapa de voo que você estava esperando, por exemplo, o emprego em Macharanguape, onde eles empregam armamento, metralhadora, foguete, bomba, às vezes é um período muito... Foguete é um período muito curto, é um período que dura questão de alguns dias, né? Então, se você tem algum compromisso naquela semana e não pode ir naquela semana, é capaz de você perder isso. Ao mesmo tempo, se você marca uma viagem achando que naquela semana vai ter, por planejamentos, né, e já estava esperando, de repente adianta, e você pode perder aquilo, se você não tiver essa flexibilidade. E ninguém vai parar a instrução ou atrasar uma instrução para te receber, para te aguardar, né? O pessoal vai continuar tocando a rotina dele. Isso é importante dizer, que a gente não teve nada ali no Joker que foi feito para nós. Então nós aproveitamos uma situação... Vocês precisaram adaptar o roteiro à rotina deles. Sim. Exatamente. Acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Um dos maiores problemas, né? Para quem trabalha para quem faz o trabalho com vocês. Porque é aquela história, né? Aí eu queria a opinião de vocês. Porque eu acho o seguinte, o Vitor e o João, né? Por exemplo, eu estou de um lado, que é o lado... Hoje já não estou, eu estou mais no lado da comunicação do que do lado operacional, mas a gente vibra muito com isso, foi minha vida inteira, então eu olho muito esse lado técnico. O lado operacional, para mim, ele mexe muito comigo. Mas eu acho assim que talvez o maior desafio que vocês têm seja exatamente esse, né? Conseguir enquadrar no roteiro o que é possível filmar dentro de todos os imponderáveis que tem ali, né? E transmitir tudo que vocês têm na cabeça. Que eu acho assim, eu conheço mais o João do que o Vitor, né? Mas eu sei que vocês trabalham muito bem. Eu acho que se eu conheço um pouco vocês, eu acho que vai muito mais coisa na cabeça do que vocês conseguem levar para a tela, né? Sempre fica faltando aquela, queria ter mostrado isso, queria ter mostrado aquilo. Sempre fica essa... Sempre fica de fora muita coisa, né? Assim, de material que a gente captou, imagina, só de entrevista foram quantas? 5 horas, né, João? 5 horas de entrevista. Então, entrevista pura, era só 5 horas. Fora os materiais, sei lá, a gente deve ter umas 50 horas, sei lá, de captação ao todo, assim. Então, imagina, selecionar esse material, você pensar, já captar, já pensando no destino que ele vai ter. Então, tudo isso envolve, assim, a gente tem sempre o roteiro básico na cabeça, né? A história, assim, a básica que a gente quer contar, né? Começo, meio e fim. Só que documentário, a gente sabe que os caminhos vão seguindo e às vezes é fora de controle. Então, a gente tem que ter essa segurança de saber muito bem o que a gente está fazendo para conseguir guiar isso conforme o que a gente precisa ser contado, né? A gente, de maneira nenhuma, quer inventar uma história, né? Então, tudo que aconteceu ali é real, né? De alguma maneira, estava acontecendo, então a gente
foi mais testemunha, né, do que um contador de história. Nós fomos testemunhas do que estava acontecendo ali. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse jogo de cintura para conseguir guiar a nossa narrativa, né, moldar a nossa narrativa ao que está acontecendo para chegar num resultado que seja satisfatório num período curto, né? Porque se for ver, é 1 hora de documentário. A gente teria muito mais para explorar, tem muito conteúdo histórico que ficou de fora, até dos próprios depoimentos. Daria para fazer uma parte 2, se quisesse. Então, essa arte, né, João, assim, esse trabalho de pós, de pegar todo esse conteúdo e transformar, né, nessa síntese que é o documentário, realmente é uma dificuldade grande quando se trata de documentário, né? Mas, exato. Fala, João, fala. Depois não, e assim, uma coisa interessante, né? Até a gente, como o Vitor falou, né? A gente vai se adaptando às coisas que estão acontecendo, porque nada é feito para a gente. Ali, tudo que aconteceu ali foi real. É claro que uma cena ou outra tem ali uma pequena produção. Olha, então passa por aqui, faz esse caminho, vamos filmar os detalhes. Então, a hora que o piloto se equipando, é claro que ali não é ali é uma coisa feita para ficar plástico, para ficar uma cara de cinema. Mas é interessante que no meio do caminho surgem histórias, você descobre coisas que vão além do que você estava esperando. Então, por exemplo, o aspirante Ricardo, hoje segundo tenente Ricardo, ele foi uma pergunta que partiu minha ou do Vitor, e aí, como é que você chegou até aqui? E a resposta a gente estava esperando, porque eu sempre gostei de aviação, ou porque meu pai é militar, sei lá, qualquer coisa. E ele conta uma história que ele estava ligado, assim, intimamente ao futebol. E aí, em determinado momento da vida dele, desse garoto, ele larga o futebol é uma paixão nacional. Estou vendo o pessoal falando aqui a piada do urso, eu não entendi direito. A piada do urso é a seguinte, deixa eu só... Depois eu vou falar da história da piada do urso, que hoje é um dia especial aqui pro canal que bateu 300 mil essa madrugada aí. Depois eu conto a história. E aí o que acontece? A gente, às vezes, acaba descobrindo histórias e a gente precisa inserir essa história na narrativa. Ou a gente descobre materiais que a gente não sabia da existência, de repente eles se tornam disponíveis. Te mandei agora no WhatsApp aí, não sei se dá para colocar na tela. Dá sim, vou pôr. A gente descobriu o pesquisador, historiador Paulo Fernando Casseb, aqui de São Paulo. O Casseb é fora de série. Esse dia eu estava cutucando o Casseb para a gente fazer uns trabalhos aí sobre a guerra da Indochina. O Casseb é uma autoridade na coisa. Peraí que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é fora de série, eu gosto muito dele. Peraí, deixa eu remover essa tela. Fala, João, fala. E ele tem uns rolos de filme de 16 milímetros de propagandas antigas da FAB. Essa foto aí que você pediu? Exato. Aí é o Vitor, ele tem um projetor de 16 milímetros, não basta ele ter o rolo, ele tem os projetores. E aí a gente foi na casa do Vitor, projetou esses rolos na parede, e a gente começou a descobrir uma quantidade absurda de materiais históricos de Força Aérea, de tudo que você pode imaginar de Força Aérea, não só de aviação de caça. E é claro que a gente extraiu tudo que tinha, tudo que era possível de aviação de caça. Aí a gente se depara, em determinado momento, com o Tenente Brigadeiro Bermudes, que era o comandante anterior da FAB, e o atual comandante, que é o Tenente Brigadeiro Batista Júnior. Então os dois aparecem no cockpit do Mirage 3, um na sequência do outro, e a gente fala, caramba, isso aqui existe. E o que a gente vai fazer com isso? Como isso vai agora se comunicar com todo o resto do material? Então, às vezes, uma ideia que você tinha, ela se transforma naturalmente. Você passa a contar com material que ele não existia. E dessa forma, ele passa a fazer parte de uma narrativa. Então, o que era uma história de uma rotina dos pilotos, de uma escola de formação, ela vira um filme da aviação de caça, onde a gente traz algumas, porque são inúmeras tradições, histórias e culturas da aviação de caça da FAB, mas algumas, as mais relevantes, as principais, a gente traz fazendo essa mistura do passado e do presente, linkando com aquilo que é o grito de guerra do esquadrão, que é força, raça, doutrina e tradição. Então, afinal, o Joker ele é o primeiro passo do oficial aviador na aviação de caça. É onde tudo começa, é no Joker. Então, não só as doutrinas
as técnicas, mas a cultura da aviação de caça é iniciada para aquele aspirante naquele momento do Esquadrão Joker. Sabe o que é? Deixa eu só falar um negócio. Eu vou completar uma coisa que você falou, vou passar para o Vitor. Mas é o seguinte, gente. Esses dias vezes eu estava lendo, eu gosto muito daquela Air Force Monthly. Eu sei que o João escreve diversas revistas internacionais. Volta e meia eu trombo com um artigo teu, do Santiago Rivas, do Rudinei, do Serginho Santana, essa pá de pessoal fora de série que eu acho aqui. Só o Santiago que não é brasileiro, mas é brasileiro de coração, é argentino. Então, os brasileiros arrebentam nessas revistas, e a Air Force Monthly é uma das melhores revistas do mundo. Eu estava lendo a desse mês, chega sempre um mês atrasado aqui, né? E eu estava vendo as aeronaves QF das Forças Armadas Americanas, as aeronaves drone. Então, eles pegam, por exemplo, o F-16 antigo, adaptam para ser um drone alvo, né? E a gente fica olhando, você olha uma matéria dessa, você vê a complexidade que é uma aviação. Porque o pessoal fala, o Gripen, isso, aquilo. Gente, aquilo é só o produto final. Aquilo é só o produto final. A quantidade de insumos que entram numa aviação. Vamos dar o like, pessoal, vamos ajudar o canal. Vamos ajudar o canal dando like aí, porque essa é uma entrevista histórica. A quantidade de insumos que entra, gente, é muita coisa. Você assiste esse documentário do Vitor e do João, você vê a preparação do piloto, tá? Então, o briefing, o cara vai decolar às 6 horas, ele chega às 4h30 da manhã, aí vai receber o briefing, vai conversar, o instrutor vai explicar como é que vai ser a instrução, aí o chefe de meteorologia, essa coisa toda aí, vão lá ver as condições da aeronave, conversa com o mecânico. Então, são horas de preparação, às vezes é 1 hora de voo, mas você tem horas tanto de preparação, como depois volta, o debriefing, crítica do voo, essa coisa toda. Então, é importante que vocês assistam esses documentários, e eu falo sempre, um documentário dessa importância técnica, a gente tem que ver várias vezes, pessoal, para ir introjetando na cabeça de vocês essas complexidades todas. Eu vou passar por Vitor, para ele falar as dificuldades do roteiro, depois eu volto e eu vou falar da história da piada do urso que o pessoal está pedindo. Vitor, tá contigo aí, desculpa aí Imagina, não, é só complementando o que o João falou e esse lance voltando nessa parte do documentário, que a gente tem que estar sempre disposto a abrir mão, né, das nossas ideias em detrimento de contar a história, né? Então, às vezes a gente tem todo um pensamento, não, vai ser assim, tem que ser, vai acontecer desse jeito e tal, e aí acontece, por exemplo, uma intempérie de uma tempestade e não sai voo. Então, aquela história não vai ser contada daquela maneira, a gente tem que pensar numa outra maneira. Então, a construção do documentário é justamente ela é em cima do que vai acontecendo. Então, a gente vai acontecendo e a gente vai construindo, vai pegando aquilo como tijolos e a gente vai formando o nosso muro e fazendo a nossa, né, construindo o nosso roteiro. Então, é sempre essa necessidade de se adaptar a todo momento, né? Então, isso que é apaixonante também, você trabalhar com documentário por causa disso. Porque a gente também fica bem surpreso com o resultado final, porque a gente conhece o todo, só que quando a gente vai recortando, a gente não sabe o que vai sair ali, né? Aí quando a gente vê, poxa, saiu um negócio que conta a nossa história, mas ao mesmo tempo é algo novo, né? Que a gente não imaginava que ia ser lá no começo. É muito legal. Não, mas todas as produções de vocês foram feitas com muita sensibilidade, muita qualidade técnica. Eu acho uma coisa fora de série. Tem uma pergunta do Marcelo. E vê se dá para vocês responderem. Ele quer saber, porque ele assistiu, né? Eu também reparei nisso. Pô, quem quer? Tem hora que o pessoal tá de bigode, tem outras horas que não, né? E ele quer saber se é uma forma de entrada na unidade. Tem a ver isso daí? Como é que é esse negócio? Tem como responder essa? Explica, João. Eu acho que... acho não, né? A gente viu que tá todo mundo lá de bigode agora, né? Mais os aspirantes, assim, eu vejo mais os instrutores nem tanto, né, Vitor? Mas mais os aspirantes ali, alguns instrutores têm, mas eu acho que o bigode é também uma das coisas, né, da cultura da aviação de caça, da tradição, e eu acho que o aspirante, depois segundo-tenente, está empolgado ali com tudo aquilo que está acontecendo, né, e eu acho que, se não todos, quase todos estavam de bigode
Acho que no começo do ano ninguém estava, e depois acho que o pessoal começa a ter contato ali com as histórias e tal, e o pessoal, por entusiasmo, deixou o bigode. Então, é o máximo que pode, né, João? Hã? É o máximo que pode, não pode deixar a barba, só pode deixar o bigode. Não, bem cavanhaque, né? Não, mas tem umas coisas engraçadas. Tem umas coisas engraçadas da vida militar. Você quer ver o negócio, Vitor? Eu servia numa unidade e o comandante gostava de churrasco. Então era churrasco toda semana. Toda semana. Bom, ninguém reclamava. Aí trocou o comandante. E o comandante que gostava de vôlei. Era jogo de vôlei toda hora. Aí um dia eu falei, tomara que o próximo que venha não goste de boxe, senão não vai apanhar o ano inteiro, né? Vai tomar porra. Tem muito disso. No quartel tem muito essas coisas, né? O pessoal segue muito, assim, mas é engraçado, porque eu reparei uma coisa ali, já que o pessoal tocou nesse assunto de bigode, que a turma do Arte da Guerra, eles vão no detalhe, tá, pessoal? Eu falo assim, você quer ver se você tem algum problema, mostra para um assinante, para um leitor o escrito do Arte da Guerra, que esses caras são... Olha, eles olham quando eu cortei o cabelo, quando eu não cortei, se eu tô com o boné tal, por que eu não tô? Agora, esse boné é esse aí, como é que é? Aí eu tenho que falar, né, a história, essa coisa toda aí. Eles são detalhistas pra caramba. Mas é uma coisa que eu reparei em umas cenas antigas que vocês mostraram, que era muito comum nos anos 70, você vê que quase todo mundo usava era aquele bigodão mesmo, padrão dos anos 70, né? Aquelas cenas dos Mirage, do Chavante. É engraçado que é uma retrato. Eu acho que vocês foram felizes nisso, e mostrar uma época da Força Aérea Brasileira, né? Mostrar as várias épocas. Exato, graças a esse material, né, que a gente foi descobrindo. Eu vou só pegar um gancho aqui, já que você falou de técnica, o Sérgio Leite, ele falou aqui uma coisa interessante, né, que os pilotos eles têm que, já está um pouco mais atrás o comentário dele, mas que os pilotos têm que aprender a combater em diversos tipos de cenários e condições meteorológicas, né. O Joker, ele é a entrada do aspirante na aviação de caça, mas ali é condição de entrada, então ele nunca para de aprender e de se especializar. Então de lá eles vão para o esquadrão de fronteira, primeiro, segundo ou terceiro do terceiro, que é Boa Vista, Porto Velho e Campo Grande, onde eles vão voar o Super Tucano, e por 2 anos eles vão se especializar, onde eles vão ter contato com outras doutrinas, com óculos de visão noturna, com FLIR e com outras táticas e doutrinas. Depois, quando eles chegarem na aviação na primeira linha, eles vão ter contato com o chefe flare, com uma guerra eletrônica mais avançada, com radar, ou seja, eles nunca deixam de se especializar a vida inteira, e a vida inteira como tenente, como capitão, como major. Então, ali o Joker, ele é uma entrada, né? Mas é óbvio que, posteriormente, a hora que esses garotos forem voar na Amazônia, eles vão se deparar com situações complicadas. Nós estivemos em Boa Vista, eu e o Vitor, em julho do ano passado, visitando a Ala 7, e perguntando, conversando com os pilotos, né, o que diferencia a região de outros locais. Eles disseram, uma vasta área de selva sem ponto para abastecimento. Então, o piloto, ele já decola olhando o combustível, olhando a meteorologia e já pensando nas alternativas, ou seja, isso é um pensamento, uma mentalidade que ele vai desenvolver nesses esquadrões de fronteira, assim como ele vai desenvolver outras habilidades e outros pensamentos conforme ele for progredindo na aviação de caça, né? Em diferentes equipamentos que ele tiver contato com a F-5, com a MX e logo mais aí com o Gripen, né? Que já deve estar chegando aí para o Brasil logo. Sim. Você quer falar, Vitor? Não, tá perfeito. É porque é uma coisa interessante, gente, que vocês têm que notar. Normalmente, o ambiente de instrução, você quer pegar o aluno numa condição padrão, básica, para ele evoluir, é isso que ele falou. Se você começar a complicar muito, jogar muitas variáveis, tá? Primeiro que você vai ter um desnível de um aluno para outro. Segundo também, você vai ter... Isso, uma vez eu tive
estava conversando com um piloto do GEV, um coronel do GEV, ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu vi na minha vida, uma das maiores lições. Eu tava, na época eu estava tendo instrução de voo, mas assim, foi uma lição aeronáutica, mas foi uma lição de vida também. Ele falou o seguinte: quando eles faziam aquelas, que agora ninguém mais sabe o que é isso, né? Hoje todo mundo usa, tem no FMS do avião ali, tem no tablet, mas quando eles faziam as cartas aeronáuticas, né, aquelas cartas de papel, que hoje o GEV faz, mas ele faz uma carta eletrônica, né? Não sei se tem de papel ainda, acredito que tenha. Mas o que acontece? Você desenha aquele circuito aeronáutico, aquele procedimento de arremetida, de aproximação, uma STAR, uma CID, você faz para o piloto mediano. Você não pode fazer para o suprassumo. Porque quando você faz para o mediano, para o cara médio ali, né? Aquele cara que não está tão bem, que não domina tanto o procedimento, vai conseguir. E o cara que é suprassumo vai tirar com o pé nas costas. Mas se você fizer um procedimento tão complicado, por exemplo, procedimento, não sei se acho que nem existe mais, ARC-DME, que tinha em Vitória, que é um procedimento complicado pra caramba. Você crava uma estação DME e você vai fazendo uma aproximação para contornar montanhas em função de uma distância padrão daquela antena. É um procedimento difícil de se fazer um ARC-DME. Ninguém gosta, né? Na escola de instrumento, ninguém gosta. Então, já era uma coisa mais rara. A instrução é a mesma coisa, pessoal. Eu trabalhei com instrução de blindado, de carro de combate. Ele tem esse problema. Você dá a instrução de maneira que, olha, é gradativo. Então, o cara, hoje, ele vai passar numa estrada padrão, tranquilo, estrada asfaltada, lisa, sem problema. Aí você vai criando dificuldades. Você já pega uma estrada de terra, você pega um dia que choveu, ele vê o carro atolar, essa coisa toda, você vai aumentando a dificuldade. Mas isso que o pessoal tem que entender, gente. No final das contas, quando o cara chega aí, a major, capitão antigo, major, ele já está com uma proficiência, ou não é? Uma proficiência de voo muito séria, né? Exato. E aí ele vai justamente aumentando a dificuldade dele, né? Do que ele passa a ter contato. Coisa, né? Ele vai aprender ele já vai ter condições de operar numa missão de pacote com 60, 80, 90 aeronaves participando de uma mesma missão. Então, ele recebendo informações, gerenciando uma situação complexa. Então, isso é muito interessante, isso é importante dizer. A gente precisa justamente prestar atenção nisso, né? E uma coisa assim, indo na técnica, já que o pessoal também gosta, que o Arte da Guerra é conhecido justamente por isso, né? Essa troca do chavante por supertucano, o supertucano ser um turbohélice, ele é pior do que um jato, né? E a aviação de combate moderna, ela passou de uma aeronave do desempenho da aeronave para os sistemas que ela tem embarcado. Então, o que importa para o piloto hoje, em primeiro lugar, não é puxar 9Gs durante 10, 15 segundos, aguentar, manobrar, subir, descer, e o cara ficar, 100%. É a questão de se ele vai saber utilizar todos os recursos eletrônicos, tecnológicos que o avião dá para ele. Então, porque essa proficiência da velocidade, da reação do jato, comparação com a hélice, da quantidade de G que o avião suporta em curvas e tal, tudo isso é muito mais fácil dele se adaptar do que ele se adaptar ao que é a questão tecnológica que está envolvida no avião. Então, o Supertucano hoje, eu lembro que eu li uma entrevista de um comandante da Força Aérea do Chile, antigo comandante, já não lembro mais o nome dele, isso deve ter, sei lá, seus 6, 8 anos, ele falou que o melhor treinador do F-16 é o Supertucano. Porque a forma, o display, a simbologia, os dados, os desenhos que estão ali na tela do Supertucano, a forma como aquilo é passado e apresentada para o piloto, é muito mais importante do que um jato analógico. Então, o fato do Joker operar hoje com o Supertucano, ou, aliás, operar desde 2005 na formação dos aspirantes com o Supertucano, não torna deficiente a instrução do piloto de caça. Pelo contrário, a gente não vê avião, a MX caindo, o F-5 caindo, porque ele saiu do Supertucano e foi para a primeira linha. Pelo contrário, a gente não tem acidente, a gente vê que as coisas, se ocorre um acidente, ocorre por uma falha mecânica da aeronave, uma falha técnica, não uma falha de
do piloto que não soube gerenciar um sistema, uma situação. Então, é muito importante isso, e a gente viu uma prática que exatamente isso, o Joker, ele está com uma aeronave muito adequada para o Brasil, e arrisco a dizer que para o Gripen também, porque a gente tem hoje de F5 e AMX, e para o Gripen que a gente vai ter no futuro. O Gripen tem uma situação de um simulador de voo muito complexo, que ajuda muito no treinamento. O Brasil optou pela compra do Gripen Replace, do Gripen F. Então, essa transição, esse caminho para ele chegar no Gripen vai ser muito tranquilo, porque ele tem uma base muito sólida que é o Super Tucano. Isso é algo bem interessante. Ô Vitor, quer complementar? Não, tá tranquilo. Eu acho uma coisa importante, que, assim, eu digo sempre isso, eu sempre bato muito nessa tecla aqui, João. Sempre bato. Porque, Vitor, eu faço live todo dia, né? Então, todo dia eu tô martelando as coisas na cabeça do pessoal. Esses dias mesmo, acho que foi sexta-feira, eu lembro que dia que foi aqui, eu tava falando da Copac, lá em Brasília. Eu acho que tem uma coisa que as Forças Armadas brasileiras são campeãs, é a capacidade de extrair o máximo do material e do pessoal dela. O pessoal tira tudo mesmo, o que puder fazer, o que aquele material puder dar, em termos de recurso, performance, desempenho, capacidade ou de formação, ou ou capacidade, ou a própria capacidade operacional, a turma consegue. Eu vejo aí o nosso Chavante, por exemplo, é um grande exemplo. Chavante, não, perdão, o F5, pelo tempo que está operando, né? Pelo tempo que está operando, que a FAB conseguiu. Acho que hoje a FAB e o Irã talvez sejam os países que detêm no mundo a maior expertise de F5, né? Acho que dominaram todo o ciclo, praticamente, da aeronave. E isso é válido para tudo, né, João? Você está falando do Super Tucano aí, o F5 hoje segura aí muito bem nessa questão, então, maior quantidade nos esquadrões aí de defesa aérea, ele segura muito bem essa missão, foi modernizado, tem sistemas, é claro que ele está chegando no limite dele, uma hora vai chegar, tudo tem o seu limite, tudo tem a sua vida, mas a gente vê a importância do eletrônico, né, em favor ali, superando muitas vezes o que é a performance, o desempenho da aeronave, né? Você vê hoje um Mirage 3, mesmo o Mirage 2000C que o Brasil teve, em comparação com o F5, você vê que o F5 ele modernizado, né? Apesar de ser menos, com desempenho menor, ele apresenta uma tecnologia muito superior. E o Joker foi um produto muito interessante, né? Um trabalho, um projeto muito legal, até do ponto de vista aí, de produção, né, Vitor? Assim, eu acho que toda a questão aí de fotografia, todo esse trabalho que a gente buscou dar um outro tipo de olhar do que a gente já tinha dado anteriormente nos outros projetos. Isso, a gente convidou o André Rodrigues, que é um colorista bem renomado no meio do audiovisual, para estar junto. Ele fez a fotografia da maioria das entrevistas e também de muitas cenas, né? E a gente viu que deu uma diferença, né? A gente está agregando pessoal especializado nisso para fazer diferença no projeto, dar uma cara mais legal, tal. Ele teve todo o suporte, né? A gente estava sempre junto, a gente acompanhou isso de perto e o resultado foi bem satisfatório. A gente gostou bastante e é legal, assim, a gente usou câmeras 6K em alguns momentos, todo o projeto foi gravado praticamente inteiro em 4K, tirando as GoPro, né, que às vezes a gente pegou de fontes que né, o piloto mandou pra gente e tal, então, mas assim, todo o controle técnico estava na nossa mão, então por isso que a qualidade saiu bem, bem elevada, assim. Até em relação ao Tucano, a questão da qualidade de imagem e tal, ficou bem acima. Mas isso que eu queria saber, Vitor, como é que é o tratamento dessas imagens? Porque a gente viu, eu estava observando, eu dei sorte, tá, gente? Eu consegui assistir no cinema ali com eles, então foi uma coisa assim, muito bacana. Assim, eu considero, João, foi um dia muito legal, foi muito bacana mesmo. Tá?
Mas eu queria saber o seguinte, a gente conseguiu ver em loco a qualidade, né? Você vê na tela do cinema, é um negócio muito legal. Como é que é esse tratamento de imagem? Porque vocês filmam... Eu não sei, Vitor, eu não conheço, não é minha especialidade, né? Mas eu não acredito que seja... Você filmou, daquilo já vai para a tela. Vocês dão um tratamento da imagem? Como é que é esse negócio? O que acontece, né? A direção de fotografia ela é importante por isso, porque desde antes de você dar o REC, você já tem que a cena planejada. A questão da iluminação, a questão do que está aparecendo na tela, tudo isso faz diferença para dar um aspecto, entre aspas, cinematográfico. Então, isso é muito importante. Por isso que essa parte de planejamento é tão importante quanto a parte da pós. Você saber muito bem, você ter planejado. Tiveram cenas noturnas que a gente fez, a gente planejou, a gente analisou a luz antes, foi tudo planejado, e aí a gente grava em RAW, ou numa qualidade muito, muito superior do que uma qualidade usual, para ter uma capacidade de manipulação de cores e de luminância mais precisa na pós, né? Então, isso ajudou bastante, e justamente a gente chamou o André, que é especialista em cor, tal, para estar ajudando nessa parte e saber exatamente o que fazer com esse material bruto. Então, é isso. E tem uma outra coisa, que é a parte da trilha, viu, Farinazzo? Que depois eu queria que o Vitor comentasse. João, só te dar um alô. A gente vai só tomar cuidado para não entrar som externo, se a gente for de outra produtora, que aí o YouTube derruba a live mesmo, tá, gente? Aliás, uma dica que eu vou dar para você estar fazendo gravação ao vivo. Eu estava vendo um produtor de conteúdo falar isso aí. Ele estava andando no aeroporto gravando, pegou uma rádio de não sei o que, o vídeo veio abaixo mesmo. O YouTube ele penaliza a gente, é muito difícil. Mas você estava falando da produção, João, desculpa, eu te interrompi. Não, então, a questão aí da trilha sonora, né? Às vezes é engraçado, e o Vitor falava isso, e nesse projeto eu comecei a acompanhar com mais detalhe ainda, né? Participar muito mais aí da questão da edição. E aí você assiste uma cena, né, bruta, com um som ambiente, e aí depois você coloca uma trilha por cima. É como se aquilo mudasse completamente. Então, realmente, a trilha sonora ela é a alma de um projeto. Então, se você tem uma trilha, com uma trilha você consegue dar a entonação A ou B ou C ou D para determinada cena. Ou você consegue acelerar, dar uma impressão de rock. Assim, você coloca um som mais rock, então você dá uma ação. Se você coloca uma trilha mais épica, você muda completamente, né, aquilo que está acontecendo em relação ao que o espectador está assistindo. Então, a escolha da trilha ela é muito importante nesse sentido. O que acontece? A gente usa a trilha como um guia para a emoção, vamos dizer assim. Então, desde antes da trilha começar, a gente já está preparando o espectador com um background, com som ambiente, para que ele esteja no clima certo, no momento certo. Então, assistindo novamente e reparando nisso, você vai ver que, mesmo nos momentos que parece que não tem trilha, tem um som que está guiando ali, só alguns acordes. Isso tudo vai ajudando ao cérebro se condicionar para aquilo. Então, se eu quero levar o pessoal mais para a emoção, eu já estou começando, tem acordes específicos para isso. Então, a gente trabalha muito essa parte, né, estudar esse crescimento, esse crescente, isso é importante. Por isso que a gente... É sempre uma construção, não é uma música jogada ali. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e isso também eu diria que 50% da mensagem do filme está no áudio, assim. Então, às vezes as imagens estão muito bonitas, mas se a música não está de acordo, ela acaba desviando a atenção. Então, em vez de guiar a pessoa para a imagem, ela está guiando para fora da ideia. Então, é sempre essa construção, e é um trabalho difícil, né? A gente passa horas e horas buscando, e às vezes dias, e é a batida perfeita, né, Vitor? Faz e refaz, porque não chegou no objetivo. É um trabalho de refação muito grande, assim, que
que a gente tem para chegar no resultado final. É lapidar para ficar perfeito, né? Gente, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Deixa eu só falar um negócio rapidinho para nossa audiência aqui. Gente, vamos dar o like. Primeiro vou explicar a história da piada do urso. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês. A história da piada do urso é o seguinte: tem os flamenguistas de bordo aí, e eu falo sempre que essa turma parece aquele cara que foi caçar, aquele flamenguista que foi caçar urso, né? O pessoal que vem às vezes piranhar a live aqui. Então eu falei o seguinte: quando o canal completasse 300 mil inscritos, eu ia contar essa piada do urso, né? Que o pessoal quer saber o que é, como é que é essa história do urso. Mas então já é promessa. O canal virou 300 mil essa noite. Quarta-feira, agora que amanhã tem a live da cônsul da Rússia, eu não vou contar essa piada na frente da moça, né, gente? Então eu vou contar a piada na quarta-feira, já está marcado. Quarta-feira, 20 horas. Conta agora. Não, eu tenho que deixar em suspense. Já está acertado ao quarto, para quem não viu. Aí você vai ter que ver também, se inscreva no canal. Quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília, eu vou contar a piada do urso e do flamenguista aqui no canal Arte da Guerra, tá? Conforme prometido, nós cruzamos 300 mil essa noite, já está indo para 301 mil aí, e a gente vai contar a piada. Mas eu queria fazer o seguinte, e vamos dar um like, pessoal, vamos ajudar esse canal, porque isso aqui é um canal que briga pelo Brasil, tá? Briga pelo produtor de conteúdo brasileiro, a gente quer mostrar o melhor das Forças Armadas, tá? A gente briga pelo nacionalismo, a gente quer um Brasil melhor. A gente só pede uma coisa em retorno de vocês, vocês deem o like. Eu quero saber o seguinte: quais são as fases de produção? Quanto tempo vocês levaram para fazer esse documentário? E quais são as fases da produção dele? Porque é um trabalho, é uma obra-prima, né? É uma obra-prima que vocês fizeram. Bom, quando que a gente... Bom, desde o start, assim, ó, começamos a fazer o projeto, é isso? Apertou o REC assim, ou na câmera, ou... Antes do REC, não, né? Quando surgiu a ideia na cabeça. Surgiu a ideia, porque eu fico imaginando o seguinte, gente, aí vocês me corrijam. A logística que é pensar onde vai filmar, os contatos que tem que fazer, quem que você vai trazer na parte técnica, aí o levantamento de financiamento, essa coisa. Eu imagino a dor de cabeça que é um projeto desse daí, né? Um projeto desse, na verdade, começou há mais de 15 anos atrás, né, João? Porque, assim, pensa, os contatos que o João tem, né, especificamente, eles são cultivados há muitos anos. E a gente só consegue fazer esse tipo de trabalho por causa desse relacionamento de muitos anos, dessa confiança, desse trabalho que né, o João sempre fez, que a gente sempre fez, né? Então, isso tudo começa, não dá para tipo, chegar do nada, vou fazer um projeto desse. É muito mais difícil, assim. Se para a gente que já tem um contato já é difícil, imagina quem não tem contato algum. Então, assim, o relacionamento é uma parte que impulsiona esses projetos, né? E a conversa, né? As ideias. Eu acho que a partir de 2018 que efetivamente a gente pensou nisso, né? A primeira conversa com a Força Aérea foi ali outubro, novembro de 2018. E você vê que é um processo que demora, né? Que é um esquadrão de caça, né? Ele faz a formação, mas ele é um esquadrão de caça. Se tiver uma guerra, os instrutores dos aviões vão ser mobilizados para essa guerra. Toda essa estrutura vai ser utilizada para isso. Então, não é uma coisa assim, uma autorização simples de ser obtida. Então, você não consegue isso da noite para o dia, não consegue isso em um mês, isso leva um tempo. Passa por uma série de aprovações, por uma série de comandos, isso vai subindo e depois descendo, até chegar de volta na gente dando ok ou não. Paralelamente a isso tem a captação de recursos, que é uma outra guerra, né? E a gente consegue fazer as coisas acontecer também porque, em primeiro lugar, tem o apoio das empresas, né? Vou ressaltar mais uma vez aqui a Collins Aerospace, a Goodyear, a Embraer, a Daquila Pesquisas, a Saab. A Saab foi a primeira a falar assim, tô dentro, né? Entendo a importância desse documentário, foi a primeira que efetivamente fechou esse apoio. A Saab é uma empresa estrangeira, né? Interessante a gente ver o apoio que a gente recebe dessas empresas, de uma empresa como a Saab, a MBDA, espero que acho que falei de todo mundo aí, mas essas 6 empresas que estão com a gente, nos apoiando, e sem elas a gente não estaria aqui. Isso não teria acontecido, não tem como tirar dinheiro do bolso para fazer um negócio desse daí que Natal é uma cidade turística, a gente não pode esquecer disso, né?
Se a gente estivesse indo para Pirassununga, o valor é outro, você vai de carro e tal. Agora, Natal é uma cidade turística, então tudo é visto pelo lado turístico. Então a passagem é muito mais cara, a hospedagem é muito mais cara, a alimentação. Então quando a gente vai lá, a gente fica em pousadinha para gastar o menos possível, para fazer acontecer da melhor forma, no mais barato possível, né, Vitor? E somos eu e o Vitor. Isso significa que a gente tem que carregar equipamento sozinho, não importa a temperatura, se está chovendo, se não está, se está cansado, se não está. A gente tem família, ou seja, a gente planeja sair, a gente sai na madrugada para ficar o menor tempo possível fora de casa e não tem um day off lá. Acabou, volta para casa, porque a família está lá em casa esperando. Então, aquela torre que mostra lá em Maxaranguape, parece baixa, né? Ela é baixa, mas quando você está com 20, 25 quilos de equipamento para subir, e você fala, eu não vou subir isso 2 vezes, mas de uma vez só, porque eu não vou descer, não. Então, é complicado. Então, tudo isso dificulta, né? Então, a produção, ela começa em 2018, a idealização, né? E a gente começou a gravar em outubro de 2020, se estendeu ao longo de 2021, e concluiu agora. Então, por exemplo, uma própria mudança que teve na data de formatura, que a gente estava falando, né, sobre você passar a tratar com os imponderáveis. Então, uma mudança que teve na data de formatura de alguns dias, a gente julgou que se a gente lançasse, precisaria de mais um tempo para fechar o documentário, e se a gente lançasse aquilo no final de talvez a gente não tivesse, as pessoas já estariam desconectadas para umas férias, já estariam em outra pegada, não para assistir o documentário. Então a gente deu esperou virar um ano, esperou o pessoal sair do período de férias para fazer o lançamento. Então é uma atividade complexa, mas ela é muito necessária para o Brasil. A gente precisa ter mais trabalhos dessa natureza, sim, porque existe uma demanda muito grande e a oferta é baixíssima. A gente ouviu uma postagem aqui do Tenente Coronel Salvati, é um grande amigo nosso, perguntando quais são os outros projetos. Posso garantir que o Fumaça 70 não é o único. Posso garantir que a gente está falando já de coisas de marinha, não tem nada fechado. Senão tu vai te pegar de pau aí, rapaz. E posso garantir que não é de aviação. O dono desse canal aí tem uma certa afinidade com o tema, com esse tema de marinha, vamos ver. E a outra questão aí é que esse ano ainda sai alguma coisa que vem lá de Santa Maria, né? Existem 2 esquadrões lá que operam o mesmo avião, então a gente também tem um planejamento para isso daí para acontecer esse ano. Eu quero mandar um abraço para todo mundo lá em Santa Maria. Eu tive lá, fui muito bem recebido no Esquadrão Horus lá. Então, mandar um abraço para todo mundo. Pô, a gente, olha, fomos tratados como reis ali, muito bacana. A Força Aérea, olha, o João e Vitor, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive oportunidade na segunda fase da minha carreira, que eu falo que eu passei por 2 fases. Uma foi no Corpo de Fuzileiros, 15 anos, depois eu fui trabalhar com aviação, fiquei mais um bom tempo, né? E quando eu trabalhei com aviação, eu tive muito apoio da Força Aérea e do Exército também, da aviação lá em Taubaté. E a FAB sempre foi uma casa muito boa para mim. Então, onde você estiver, olha, cara, manda um abraço, se todos vocês estiverem, manda um abraço a todo mundo, porque a FAB é fora de série mesmo. Tem o Schwertz, que é parceiro aqui do canal, ele, o Coronel Glaso, o Coronel Nora, é uma turma assim, olha, que eu tenho um carinho, a gente tem um carinho muito grande pela Força Aérea Brasileira. Imagina o prazer que vocês têm em fazer esse trabalho. O trabalho que vocês fazem, Vitor, talvez não... hoje, a gente não se toque tanto, né? Não consiga ver a magnitude do que vocês estão fazendo. É como uma pirâmide do Egito. Passa 3.000 anos, aquele negócio está lá, aquele testemunho da história está lá. Eu estava conversando com o Iguchi no lançamento do filme de vocês, e a gente estava falando do falecido Spagatti da FLAP.
O Spagatti deixou um acervo que é a história da aviação, não só a aviação brasileira, mas a aviação mundial. Então, eu acho que todo esse conhecimento precisa ser preservado. E vocês fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido. O Vitor, é como a construção de uma pirâmide ou da esfinge. Vai ficar. O que vocês fizeram vai ficar. O dia de amanhã, alguém descobre um extra que vocês não colocaram no ar e de repente descobre, puxa, para aquela esse extra agora está maravilhoso, vamos fazer um relançamento. Então vocês estão fazendo história. Não sei se vocês já perceberam isso, mas vocês estão fazendo a história das Forças Armadas Brasileiras. É algo que a gente sempre conversa, né, João, na verdade. Que acima do João Paulo e do Vitor, né, isso fica. Essas histórias vão ficar. Esse trabalho que a gente está fazendo não é para gente, não é para engrandecer o nome do João Paulo, não é para engrandecer o meu nome, e sim para preservar essa história dessa maneira, entendeu? A gente contar essas histórias e elas vão ficar para sempre. Elas estão aí, a gente vai passar, isso vai continuar aí e para sempre vai ser consultado. A gente fica pensando, será que daqui 50 anos alguém vai consultar o nosso trabalho como a gente consultou esses rolos que a gente captou lá, entendeu? Vai, poxa, olha que bacana, vou usar isso aqui, sabe? A gente tem essa noção que isso é um trabalho muito importante e a gente fica orgulhoso com isso. Assim, é um motivo de orgulho isso que acontece, esse trabalho que a gente faz, por causa disso, porque a gente sabe que a gente está contribuindo da melhor maneira possível para a preservação da história, para engrandecer as histórias boas do Brasil, né? Porque a gente sempre vê muita coisa falando mal, né? Mas as coisas que falam bem, que engrandecem as coisas boas, têm que ser também valorizadas, e é isso que a gente tenta, né, sempre ressaltar nas coisas que a gente faz. Não, o que é legal é que a gente percebeu muito depois do Tucano, né? Então, por exemplo, as cenas iniciais que a gente coloca ali no documentário são cenas que a gente captou em 2017 na AFA, 2018, 17, 18. Então você tinha lá o cadete do segundo ano, Andrade, ali na formatura diária dos cadetes, e hoje ele está ali no Joker, e agora, esse ano, ele está em algum esquadrão aí. E a gente viu ali na formatura, hoje, algumas pessoas estavam na formatura, que aparece no começo, como instrutores do Joker, e a gente já encontrou diversos pilotos, não foi um, não foi dois, foram vários casos, de cara que falava, era terceiro ano na AFA, era quarto ano na AFA, quando vocês lançaram o Tucano, e o cara tá hoje nos esquadrões de fronteira, então a gente tá vendo isso acontecer, né? O pessoal evoluindo na carreira, mas que estava lá com a gente no lançamento do Tucano. Então é interessante como isso marcou essa turma, esse pessoal, e é o que o Vitor falou, né? A gente espera que, sei lá, daqui 40, 50 anos, quando a gente não estiver mais aqui, mas que alguém esteja... Se alguém estiver fazendo documentário de aviação, pode usar nosso material, né, Vitor? Tá liberado. Tá liberado. Pode usar. Tá, daqui 50 anos. O pessoal está perguntando onde é que pode... Não, se fizer história, eu não tenho dúvidas. Não só esse, como o Tucano 35, o Cavaleiros de Aço, vocês estão fazendo a história. Porque eu acho o seguinte, gente, é necessária essa preservação. Olha, eu vejo, às vezes eu faço pesquisa, né? Eu estou fazendo um trabalho, um vídeo, alguma coisa aí, a gente faz muito estudos táticos aí da Segunda Guerra Mundial, e eu pego filme de 70 anos atrás, da Força Aérea Americana, ou filmes da FAB de 70 anos atrás. A memória é uma coisa muito importante. Memória é importantíssima. A gente não pode perder isso. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. O pessoal está perguntando como é que faz para ver o vídeo. O link está aqui na descrição. Eu já coloquei. Agora está aí no final da live. Eu coloquei o link na descrição. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já passamos de 1 hora de live. Eu vou deixar vocês para as considerações finais. Antes, eu quero só ler um reconhecimento aqui, tá? Ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil e demais voluntários que atuaram, tá? Junto aí a essas vítimas de Franco da Rocha, Itapevi, Francisco Morato, etc. A gente quer dar os nossos sentimentos à família e a gente roga às autoridades também, estaduais, municipais, federais,
que olhem melhor, né? Olhem mais para esse problema, que todo ano acontecem as regiões do país parece que se revezam, mas está sempre acontecendo. Vamos dar uma olhada para isso, tá, pessoal? Eu sei que o país atravessa um momento de dificuldade bastante complicado, é um momento econômico muito difícil, mas vamos dar uma atenção maior para esse pessoal. Eu falo sempre que governar é olhar para os invisíveis. A gente tem que olhar para essa turma mais desassistida. Então, pessoal, nós estamos chegando, passou varado 1h05 já de live. Eu queria deixar para vocês, para as considerações finais. E eu quero dizer o seguinte também, isso aqui não é um adeus, é um até logo. Próxima produção de vocês, eu quero que vocês venham aqui. Quero que venham antes disso também, tá? Falar de outros assuntos, outras produções. Eu acho importante, pessoal. A gente faz isso aqui com um carinho muito grande. Eu falei para o João, a gente estava conversando essa semana passada, mas eu falei, João, tá muito em cima. Tá muito em cima. Vai encaixotar, a gente vai acabar jogando outros assuntos que vão ofuscar a live de vocês. Eu penso muito nisso. Semana passada a Ucrânia estava pegando fogo, parece que agora já deu uma diminuída. Então a gente gosta de jogar esses assuntos para eles terem holofote. Então, vou deixar as considerações finais aqui para vocês e já dizer que vocês já estão convidados para a próxima aí. Palavra de vocês. Bom, só queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar aqui, estar participando, estar conversando sobre isso. E eu agradeço essa oportunidade. Queria convidar o pessoal a assistir o Joker, assistir também os outros trabalhos, todos no nosso site, também no nosso YouTube, Hunter Press. Só buscar lá que vai ver, tu vai achar todos esses trabalhos. Eu acho que é importante a gente divulgar esse tipo de trabalho e assim, agradecer, né, ao canal Arte da Guerra aí, toda essa divulgação que faz, né, dessa cultura militar, né, no Brasil, que é muito importante, não só no Brasil, né, mas agradecer esse trabalho que é sensacional. E agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado aí, pela oportunidade. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade de estar com vocês aqui, que eu admiro, que tenho um respeito, um carinho muito grande. Joãozinho, contigo! Farinazo, primeira coisa, parabéns pelos 300 mil. Espero que você tenha 1 milhão, porque você merece demais. Mas a gente sabe que no Brasil, né, aquilo que tem muito nem sempre é bom. Aquilo que tem pouco, você pode ter certeza aí que é conteúdo de qualidade. Então, você tem que ter 300 mil, mas a tua qualidade é 300 de Esparta, né? Como se fosse 10 vezes mais. Eu fico surpreso, João, para conseguir chegar nesse número no YouTube, assim... Eu estava vendo mais de quase 2 mil vídeos, não é isso que você tem? É quase 2 mil, ou passo? Quase 3, quase 3. Eu estava vendo isso hoje. E uma coisa que eu acho interessante, eu tenho uma série de revistas de aviação, algumas da década de 70, 72, 71, principalmente revistas estrangeiras, né? E eu estou terminando de escrever um livro sobre o OMX, está atrasado, mas já estou terminando, para lançar esse ano também em inglês. E o que é interessante, né? O gancho que eu quero fazer disso é que, pesquisando sobre o OMX nessas revistas, eu já fui lá na década de 70, em meados da década de 70, e aí eu comecei a achar artigos sobre a Força Aérea Italiana. Então você consegue perceber qual era o pensamento da época que se tinha sobre o que estava acontecendo naquele momento, né? Era a Guerra Fria, é um tempo já distante da gente, da nossa realidade. É um tempo que você não tinha aquilo digitalizado na internet como a gente tem hoje. Daqui a 50 anos vai estar na internet, então, ou sei lá, em alguma outra plataforma que existir, sei lá. Mas para você ter acesso àquilo é muito difícil. Então você precisa ter aquelas revistas. E você lendo aquelas revistas, eu percebi qual era a mentalidade, qual era a situação da Força Aérea Italiana, que em meados da década de 70 era complicada. Era uma situação de restrição orçamentária, aumento do perigo da Guerra Fria, mas sofrendo corte, tendo que repensar ali, ganhar eficiência, enfim, você vê o pensamento daquela época. Eu tenho certeza que o canal Arte da Guerra, ele, daqui 10, 15, 20, 30 anos, vai ser um repositório de qual era o pensamento da época, o que se pensava de Brasil, o que se falava de Brasil, o que se falava de defesa do mundo, né? Porque não é só Brasil. Então, eu acho que esse trabalho do Arte da Guerra ele é muito importante e a gente consegue a visibilidade, a gente consegue estar hoje, assim, com um número que para a gente, eu vou pegar aqui, ó,
com mais de 33 mil visualizações num documentário que foi lançado há 48 horas, para a gente é um negócio muito impressionante e a gente fica muito feliz porque essa construção foi graças, em parte, ao trabalho que o Arte da Guerra faz, tanto formando a cultura, formando pessoas para que assistam, consumam esse tipo de material e até para nos divulgar, né? Eu tenho certeza que muita gente conhece o nosso trabalho aqui, sabe da nossa existência por causa do Arte da Guerra. Então a gente é muito grato por estar aqui, a gente agradece muito a oportunidade. Também pedimos aí para o pessoal, acessou lá o Joker, se inscreve no canal, porque a gente precisa disso para dar divulgação, tá? É dessa maneira que a gente vai conseguir mostrar a importância desse tipo de projeto para as pessoas, para as autoridades, para as empresas, para outras, convencer outras pessoas que isso é importante, que isso é cultura. E quando a gente mostra os números, né, o que quase todo mundo quer ver, número, qual é a abrangência disso, a gente vai conseguir convencer. Então, o like de vocês no vídeo, aqui no canal, lá na Hunter Press, nos nossos vídeos, é muito importante para que a gente continue logrando êxito. Então, a gente pede muito o apoio de vocês. Se inscrevam, dê like, comentem, porque a gente pode falar bem, pode falar mal, não tem problema, mas isso tudo mostra que esse tema, ele não é secundário. Ele é um tema principal, o tema de defesa é principal no Brasil. Seja de defesa do Brasil ou seja de defesa do exterior. Mas a gente precisa disso e o Arte da Guerra ele tem uma contribuição enorme nessa cultura. É só isso aí que eu queria deixar para finalizar. João, eu agradeço você e o Vitor, tá? E eu reitero, isso aqui é a casa de vocês. Pô, tá querendo vir dar um alô? Robson, vamos gravar? Estamos aqui à disposição, pessoal. Eu gosto muito de ouvir o trabalho que vocês estão fazendo, de saber das novidades. Eu sei que vocês trabalham de uma forma muito séria. A gente tem uma afinidade muito grande. Acho que vocês conseguem transmitir a complexidade desse processo todo. Eu quero encerrar, pessoal. Queria que vocês ficassem aqui só um minutinho. Eu vou dar um debriefing da live para vocês, tá? Para vocês dois. Eu vou dar um debriefing. Mas antes, gente, eu quero fazer uma indicação aqui que agora, às 21h30, horário de Brasília. Espera aí. 21h30 vai ter esse vídeo aqui sobre a situação da visita do Bolsonaro à Ucrânia, tá? Houve uma solicitação do Departamento de Estado hoje no sentido de que o Bolsonaro pressionasse o Vladimir Putin na questão ucraniana, mas o presidente ele disse que não vai tocar no assunto. Ele devolveu essa bola quadrada para o campo do Putin. Nós fizemos uma análise disso. Vai estrear 21 horas, horário de Brasília. Então, quero agradecer aos nossos convidados, o Vitor e o João. Dizer o seguinte, pessoal, amanhã tem a Carolina Bernardes aqui, tá? A nossa cônsul russa em Minas Gerais. Ela vai falar sobre essa visita do Bolsonaro, que eu acredito que é um dos assuntos geopolíticos mais importantes dessa semana. E na quarta-feira eu contarei finalmente a piada do urso, antes que já chegou a 300 mil. Daqui a pouco chega a 400, eu não contei, vocês vão ficar de mal comigo aí. Vitor, João, muito obrigado. Aguarda a gente por aqui que a gente vai dar um retorno para vocês aí. Gente, um grande beijo, uma boa noite para vocês. 9h30 a gente está de volta com essa visita do comentário do Departamento de Estado aí sobre a visita do Bolsonaro. Uma grande noite para vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Quiseram jogar uma bola quadrada aí pro Itamaraty, o Itamaraty devolveu pro fortíssimo abraço, pessoal. Muito obrigado por tudo, pelo carinho de vocês aí. São 300 mil corações batendo pelo Brasil.